Amados irmãos, é com muita alegria que nós estamos de volta para trazermos mais uma videoaula. Desta feita, nós queremos trazer um comentário da 12ª lição desse nosso segundo trimestre de 2022. Estamos estudando a carta de Tiago. Na primeira fase desse trimestre, a gente estudou 10 lições com base na carta de Hebreus. E essas 3 últimas, para fechar esse trimestre, é a carta de Tiago. E na lição de hoje nós vamos estudar ou expor alguns ensinamentos com base no capítulo 3 e no capítulo 4 desta carta, a carta de Tiago. Então eu te convido a ficar comigo para juntos nós aprendermos um pouquinho mais, para irmos à nossa escola bíblica dominical bem inteirado deste assunto. E o tema de hoje que nós vamos estudar é como controlar a língua e resistir ao diabo. Um tema bem sugestivo, e na verdade é um tema que precisa ser tratado nos nossos dias, pois nós sabemos que tanto um como o outro se não forem administrados da forma correta, se não tiver uma boa instrução, isso pode acabar com a vida de muita gente. Então, controlar a língua, a gente vai perceber que a gente só vai conseguir se atentar bem para essas instruções que Tiago vai ocupar aqui no capítulo 3, pelo menos 12 versículos, só tratando acerca da língua. Tiago provando para os seus leitores que a língua que não tem freio, a língua que não tem controle ou a língua descontrolada, ela pode arruinar a vida de muita gente, até mesmo a vida da humanidade. Tiago ele vai inculcar esse pensamento na vida dos seus leitores, na vida das suas ovelhas, pois Tiago era um pastor que tinha aí como objetivo trazer sempre essa boa instrução acerca daqueles perigos que rodeavam as suas ovelhas, o seu povo. E a gente percebe que Tiago aqui vai falar de algo que está dentro de nós, que é a nossa língua. Então nós vamos aprender que a língua ela tem que ser controlada para que a gente não venha se ferir e acabar ferindo ou até mesmo causando danos à humanidade. Porque a gente vai ver no decorrer da nossa lição aqui, a gente vai ver que homens como Adolf Hitler, na história, a história registra, que através da sua palavra, ele conseguiu criar dentro do país da Alemanha ali uma guerra. Ele fez com que os alemães eles se levantassem em uma guerra mundial e ali acabasse que aniquilando muitos judeus. Através da sua oratória, então ele usou a língua dele para o mal. E depois a gente vai ver também um exemplo, a gente tem que nortear aqui exemplo, também que a língua ela pode ser usada, é o que Tiago vai falar aqui, que ela pode ser usada para o bem e se ela for descontrolada, ela vai causar algo de ruim, usada pelo lado do mal. A gente percebe que Martin Luther King, que foi aí um grande pastor batista, e ele foi alguém que lutou pela desigualdade, dando direito à questão da cor racial, onde a gente viu que vamos dizer que essa motivação que o levou a tomar para si, vamos dizer que essa questão levou ele a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, ou seja, alguém que se interessava por uma causa. Então a gente vai ver que a língua ela pode ser usada por esses dois quesitos, mas nesta lição de hoje nós vamos ser exortados e instruídos através desta lição, que nós cristãos devemos usar nossa língua para o bem. Então, já esclarecendo aqui aos irmãos, trazendo esse pano de fundo para o qual o nosso tema da nossa lição ele está centrado, a questão do controle da língua e de resistir ao diabo. Então, a gente vai aprender também algumas instruções como resistir ao diabo. A primeira dela é obedecendo a Deus, se aproximando de Deus. Não tem uma resistência maior do que essa. Então, antes de
dar início aqui ao nosso texto áudio, eu preciso apresentar os nossos objetivos, como sempre, de costume a gente faz. O primeiro objetivo é alertar acerca dos cuidados com a língua. O segundo, destacar a sabedoria que vem do alto. E terceiro, é exortar quanto à fragilidade dos projetos humanos. Então, esses são os nossos objetivos que vão ser trabalhados na nossa lição. Lembrando aos irmãos que esses objetivos, eles têm que ser aplicados na nossa sala de aula, para que a nossa aula venha a ter um êxito, né? Venha abranger aí, vamos dizer, que todo o conteúdo da lição, né? da nossa explanação. Então, a nossa lição, primeiro ponto, nós vamos comentar sobre a questão do poder da língua. O segundo ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, que vai ser contrastada com a sabedoria terrena, diabólica, humana. E o terceiro ponto, nós vamos falar sobre a questão do ser humano, né, que ele é frágil, e Tiago aqui vai exortar, né, os seus leitores a questão de que eles tinham que entender que a vida deles, eles não tinham o controle do amanhã, o controle do futuro. Então, eles tinham que confiar em Deus acerca desses projetos. Então, a gente vai ver sobre os projetos humanos, que eles são frágeis, né? Eles são falíveis, eles não são eternos. E é isso que a gente vai trabalhar de uma forma detalhada aqui no terceiro ponto da nossa lição de hoje. Nós vamos agora ao nosso texto áureo, que se encontra em Tiago, capítulo de número 3, o verso 6, que diz: Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Então, perceba que o que Tiago está descrevendo aqui no versículo de número 6 da nossa lição é de que a língua, ele é um membro, né, que está contido no nosso corpo. Ou seja, é um membro que Tiago ele vai falar aqui nesse capítulo que é um membro indomável, né, que um homem natural ele não pode domar a sua língua. E ele diz, ele inicia o capítulo 3 falando que nem todos, né, podem se fazer mestre, porque vamos dizer que a responsabilidade vai aumentar. Então, a gente precisa ter esse entendimento que a nossa língua, como sendo um órgão indomável, ele pode condenar todos os demais órgãos. É isso que o nosso texto áureo esclarece, para que a gente já entre nesse assunto, já com esse entendimento, de que a nossa língua comparada aqui como, vamos dizer que um freio que é posto em um cavalo, como um leme que é posto em um navio, que consegue dominar todo o resto, né, do navio, consegue dominar todo o cavalo. Então, a gente precisa ter esse entendimento que é um pequeno órgão, mas que, se for descontrolado, pode condenar toda a raça humana, não somente a raça humana, mas também todo o resto dos órgãos deste corpo. E é por isso que nós somos exortados a recebermos, a hospedarmos essas instruções aqui encontradas no capítulo 3 de Tiago sobre o poder da língua. E a gente vai ver que quando se trata da questão da língua, a Bíblia Sagrada, ela fala muito sobre esse assunto. Salomão, que escreveu Provérbios, ele falou muito acerca do cuidado, né, das pessoas para com a língua, para com as palavras. E a gente vai ver que o apóstolo Paulo, quando lá em 1 Timóteo capítulo 3, ele vai trazer uma exortação a Timóteo acerca dos obreiros, dos presbíteros, dos diáconos, a gente vai ver que uma das ordenanças aos diáconos é que eles fossem pessoas aí que controlassem a língua, né, que falasse o essencial, né, não perdesse tempo falando aquilo que não convém, aquilo que não edifica, aquilo que não, vamos dizer que vai causar algum escândalo. É isso que a gente precisa destacar, que a Bíblia ela sempre vai reprovar a questão da língua descontrolada. Vamos agora à nossa verdade prática,
que diz: quem ouve conselhos se torna sábio. Então, a nossa verdade prática, ela nos informa que aquele que ouve conselhos, esse se torna sábio. E é interessante que a nossa verdade prática, ela vem acompanhando a dinâmica da lição passada. É a mesma coisa que Tiago fala no capítulo 2. Aqui no capítulo 3 ele vem trazer um complemento a essa questão de que nós precisamos ouvir mais e falar menos. Que uma pessoa que ouve os conselhos, essa pessoa ela está cotada para ser um bom sábio, para ser uma pessoa justa, uma pessoa de qualidades, de predicados aí morais excelentes. Então a gente precisa ter esse entendimento, precisa colocar essa instrução também diante da nossa classe, de que nós, como professores, nós precisamos ser exemplos, não só de conselheiros, mas também daqueles que se assentam para aprender, para depois ensinar. Ou seja, nós precisamos receber conselhos para que nós venhamos cada dia mais nos tornarmos sábios, como bem nos informa aqui a nossa verdade prática. O nosso primeiro ponto da lição, nós vamos falar sobre os cuidados com a língua. E nesse primeiro tópico, a gente vai ver, aqui com base no versículo 1, o duro juízo para os mestres. É aonde Tiago vai iniciar o capítulo 3, falando ou instruindo os seus leitores que nem todos exercessem esse papel de mestre, para dar instrução, para ensinar. E se entrasse ou se tivesse recebido de Deus essa capacidade, era para que entrasse com todo esmero, com todo cuidado, porque a responsabilidade também era maior, a cobrança seria maior. E aqui é onde a gente vê que a igreja contemporânea dos nossos dias, ela está contaminada, por muitas pessoas que querem ser mestres, que querem ser um líder, que querem estar à frente de uma igreja local, ou de um grupo, ou até mesmo de uma classe de escola dominical, mas não tem essa sabedoria, mas não tem esse controle da língua. E aqui a gente, através desse primeiro tópico, onde fala sobre o duro juízo para os mestres, a gente precisa ter esse entendimento, que todo mestre, todos aqueles que almejam, vamos dizer que esse ofício, esse ministério de mestre, de líder, precisa ter esse entendimento, que a cobrança também virá junto. E é uma cobrança grande, porque vai responder por si e também pelos que ele está representando. Então, um líder, ele não fala a primeira coisa que vem na mente, ele não fala qualquer coisa, porque ele tem que liberar uma palavra de vida, uma palavra de edificação, uma palavra que venha ser uma palavra para que o nome de Deus seja glorificado. Então é por isso que a gente precisa atentar bem para essa boa instrução que nós encontramos aqui em Tiago capítulo 3, versículo 1. O segundo tópico, falar um pouquinho sobre a língua é como um fogo. Aqui nesse tópico a gente precisa destacar que quando Tiago ele vai usar uma linguagem de figura para descrever o poder destrutivo da língua, ele vai usar o símbolo do fogo. Vai dizer que o fogo ele pode até iniciar com uma pequena fagulha e vai, mais tarde, incendiar toda uma floresta. A gente precisa ter esse entendimento que as más conversações, ou o fuxico, as contendas, elas sempre nascem ou são geradas de uma forma muito pequena, muito minúscula. Ela é uma pequena semente, mas que ela vai ganhando proporção, ela vai crescendo a tal forma de destruir um casamento, destruir uma família, dividir uma igreja, e até mesmo causar aí algum dano à sociedade. E o pior é quando esse escândalo ele entra pelos que deviam ser exemplo, e no caso somos nós, que somos luzeiros do mundo. Então nós precisamos ter esse entendimento, que a língua ela é um fogo, por isso que ela tem que ser
controlada. Aqui a gente aprende que a língua, ela tem que, de uma certa forma, ela ser limitada, né? Ser posta dentro de um recipiente, e esse recipiente a gente precisa destacar que é a vontade de Deus, que é a obediência à palavra de Deus. Então, aquele mesmo mandamento que Moisés instrui os hebreus lá no deserto, quando Deus instrui a Moisés para que ele falasse ao povo que dentre os filhos de Israel não era para ter aquele que andava espalhando, né, fuxico. Então, a gente precisa entender que esse mesmo mandamento, ele ainda tem que persistir, que existir no nosso meio. Que nós, como cristãos, como, vamos dizer que bons ministros do Evangelho, não podemos, né, de uma certa forma, aceitar essa condição de pessoas que andam espalhando mentiras. Porque se assim nós fizermos, nós vamos estar representando o pai da mentira. Então é por isso que nós sempre temos que controlar nossa língua, andar com a verdade debaixo da verdade. Então esse tópico, ele descreve muito bem o poder destrutivo aqui da língua. Então quando a gente fala sobre a questão do poder destrutivo, a gente precisa voltar ao texto, né, de Tiago, capítulo 3, que ele vai usar dois símbolos. Ele vai usar o fogo e, ao mesmo tempo, ele vai usar o veneno, né, que é algo mortífero. Então, a gente precisa também destacar que todos esses dois símbolos, essas duas figuras de linguagem que ele usa aqui, têm poder destrutivo. Ou seja, nenhum deles tem um poder benéfico, né, para ajudar, mas sempre para destruir. Mas nós, cristãos, como igreja de Deus, nós fazemos o oposto do que as pessoas naturais fazem, as pessoas que não têm Jesus. Se, por um lado, eles levantam calúnias, eles mentem, eles procuram a todo custo, né, cumprir os desejos da sua natureza terrena, destruindo, bombardeando com mentiras, com falácias, nós devemos, como representantes do reino de Deus, nós devemos falar a verdade. Nós devemos sempre buscar viver a verdade e obedecendo a Deus. É isso que nós precisamos destacar. Terceiro tópico aqui do primeiro ponto, a dupla função da língua. Aqui nesse último tópico, aqui desse primeiro ponto, a gente vai ver que o escritor de Tiago, ele vai dizer que a língua aqui, ela é comparada, e a figura de linguagem que ele vai usar é de uma fonte e ao mesmo tempo de uma árvore. A gente vai ver que a fonte, ela vai produzir água. E aqui Tiago vai dizer, olha, de uma fonte só jorra água doce. Ou então só jorra água saloba, salgada. De uma mesma fonte não pode surgir dois tipos de água. E aqui a gente já entende a exortação do escritor de Tiago. É que ele está nos dizendo que nós devemos falar sempre a verdade. Dos nossos lábios não podem sair ou habitar a mentira e a verdade ao mesmo tempo. Ou é só mentira, ou é só verdade. Da mesma forma que o fruto, a figueira, ela vai produzir figos. E a gente tem que ter esse entendimento de que uma árvore, ela não vai produzir dois tipos de fruto. Ela só vai produzir um fruto. Então, da mesma forma é a nossa língua. Ela tem que ser uma fonte de bênçãos para aquele que está nos ouvindo, para aqueles que estão ao nosso redor. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, para o seu ministério terreno, para aquilo que ele ensinou aos seus discípulos, ensinou à multidão que estava sempre ao seu redor, sempre foram palavras de vida, sempre foram palavras de bênçãos. E é isso que nós, como igreja, precisamos entender, que nós precisamos fazer. A nossa boca, ela tem que ser como árvore, na verdade, frutificar. E frutos esses que levem as pessoas ao arrependimento, ao conhecimento da verdade, à libertação. E como fonte, eles precisam receber, a água da vida. Eles precisam receber uma palavra boa, porque a palavra boa, a gente precisa destacar que a palavra boa, ela é capaz de levantar um caído.
ela é capaz de animar aquele que está desanimado, ela é capaz de renovar as forças daquele que está cansado. Uma palavra boa, ela revigora aquelas pessoas que estão pensando em parar, aqueles que estão pensando em desistir, aqueles que estão estagnados. Mas quando recebe uma palavra boa, essas pessoas, elas são injetadas fé. Até porque nós precisamos destacar que a fé ela vem pelo ouvir. E por isso é importante nós usarmos esse membro do nosso corpo, que é a nossa língua, para cativar, para que as pessoas venham fortalecer a sua fé. Vamos agora para o ponto de número 2, a sabedoria do alto. Tiago, capítulo 3, do 13 ao 18. Nesse ponto, nós vamos aprender sobre a verdadeira sabedoria, sobre a sabedoria terrena e a sabedoria que vem do alto. Então, a gente vai, nesse ponto, se prender só sobre esse tema, a sabedoria. Na lição passada, a gente até comentou a diferença entre sabedoria e conhecimento. E Tiago, nesse capítulo, ele esclarece, ele não deixa dúvida. Então, quando você tiver um tempinho, você aproveita e lê todos esses dois capítulos, o capítulo 3 e o capítulo 4. Um tem 18 versículos, o outro tem 17 versículos. Então, são dois capítulos bem curtos, dá para você ler, e você vai ver Tiago explicando qual é o objetivo da verdadeira sabedoria, qual é a fonte, qual é a origem, de onde ela vem, né, essa verdadeira sabedoria. E ele vai instruir os seus leitores a buscar essa sabedoria, porque a sabedoria aqui, ela vai trazer, né, para aqueles que o buscam uma segurança, tanto no quesito físico como também no quesito espiritual, porque a verdadeira sabedoria, ela blinda o nosso coração. E a gente vai ver aqui no próximo ponto que o nosso coração ele vai ser a estufa de onde vai gerar, de onde vai germinar todos os males. No caso, as guerras que a gente vai comentar aqui no próximo ponto. Então, o primeiro tópico, a verdadeira sabedoria, com base aqui no versículo 13 do capítulo 3, a gente vai ver que a verdadeira sabedoria, ela é vinda de Deus. A verdadeira sabedoria, ela vem do céu. A verdadeira sabedoria é algo que nós precisamos buscar. A verdadeira sabedoria é algo que é urgente, é algo que se faz necessário para a igreja contemporânea. Nós, como crentes, precisamos ter esse entendimento, que a sabedoria é algo salutar para que nós venhamos crescer, para que nós venhamos ter uma vida frutífera. Então, nós, como cristãos, nós precisamos buscar essa sabedoria. Segundo tópico aqui, desse segundo ponto, a sabedoria terrena. Aqui a gente vai ver que Tiago, com base no versículo 15, ele vai fazer um contraste entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria da terra. Essa sabedoria da terra, ela, de uma certa forma, ela pode até agradar a nossa alma, mas nunca alimenta o nosso espírito. Essa sabedoria, por mais sábia que as pessoas possam olhar e achar que tem sabedoria ali, mas ela ainda é e continuará sendo terrena. É como essas frases que esses filósofos, que esses sábios aí, de acordo com o mundo, eles colocam para fora. A gente vê que às vezes até esclarece ou, vamos dizer, que divulga uma verdade, mas ainda continua sendo terrena. Então, essa sabedoria terrena, ela pode nascer primeiro do coração humano, depois ela pode nascer ou ser induzida pelo próprio mundo, pelo sistema mundano, e também pode ser uma instrução demoníaca. Então, por isso que a gente tem que fazer essa distinção. Existe essa sabedoria terrena e a sabedoria do alto, a sabedoria celeste. E às vezes alguém pode até fazer essa pergunta, mas existe alguém na igreja que pode ter essa sabedoria terrena? Sim, pode. E é por isso que se faz necessário nós buscarmos essa sabedoria que vem do alto, para que nós venhamos ter esse discernimento. Tem muitos pregadores hoje que só pregam sabedoria da terra, como, por exemplo, a teologia da prosperidade, esses cultos, às vezes, que têm o objetivo de colocar em primeiro lugar, como algo primário, as bênçãos de Deus, e não o Deus das bênçãos.
Então a gente vê que isso aí é uma sabedoria que não vem do alto, é uma sabedoria que só quer os bens materiais, que coloca as coisas na frente, né, e deixa as coisas celestiais para trás, ou como algo que fica em segundo plano. E é isso que a gente precisa destacar, que a sabedoria do alto, ela sempre busca a glória de Deus. Ela sempre nos leva para perto de Deus. Ela nos aproxima de Deus. Ela faz com que nós recebemos essa capacitação de virarmos as costas para o erro, para o pecado e nos voltarmos para Deus. Por isso que se faz necessário que nós busquemos sempre essa sabedoria que vem do alto, que é o próximo tópico, a sabedoria que vem do alto, com base aqui no versículo 17. É uma sabedoria que a igreja contemporânea de Tiago aqui, ela não estava buscando. E Tiago exorta a eles a buscarem essa sabedoria, a sabedoria que vinha de Deus. Porque essa sabedoria que vem de Deus, ela não traz consigo confusão, ela não traz consigo algo que venha fazer com que o povo de Deus viva dividido, viva, quem sabe, vivendo em grupo A, grupo B, mas é uma sabedoria que busca a glória de Deus. E a gente vai ver uma riqueza de detalhe nesse tópico que fala sobre essa sabedoria que vem do alto, que essa sabedoria ela é gerada pelo próprio Espírito Santo dentro do nosso coração. E quando ela é gerada dentro do nosso coração, a gente vai ver que o nosso coração ele vai ficar de uma forma cheia, pleno, aonde não há espaço para as guerras, para as perseguições, aonde não há espaço para a cobiça, aonde a nossa natureza terrena ela não vai ter voz e nem vez. E é isso que a gente precisa destacar, que nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto, para que nós possamos, de uma certa forma, como igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade, nós venhamos cumprir fielmente o nosso propósito aqui nessa terra, que é de ensinar a palavra de Deus, que é de divulgarmos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por onde quer que a gente andar. Vamos agora ao próximo ponto da nossa lição, resistindo ao diabo. Aqui no capítulo 4, a gente vai ver que nesse último ponto da nossa revista aqui, falando sobre a resistência ao diabo, a gente vai ver que é um ato contínuo. 24 horas por dia o crente ele sempre tem que resistir. Como é que a gente faz isso? É se aproximando de Deus. O primeiro passo para você resistir ao diabo é estar próximo de Deus, é se aproximando do Pai. Primeiro tópico, a origem das disputas. Aqui a gente vai ver que tudo vai nascer, tudo vai germinar, no coração do homem. As guerras, onde é que ela tem início? No coração. As facções, no coração. As iras, nos corações. Então, antes de acontecer algo externo, primeiro acontece no coração. É por isso que a lei do Antigo Testamento, que foi colocada diante dos hebreus por Moisés, ela tinha um sentido punitivo, executivo, era depois que o pecado era consumado. Já as leis de Cristo, no Novo Testamento, lá no Sermão do Monte, todas elas são preventivas. Elas eram primeiro no coração. Ela reprimia o pensamento, ela reprimia toda atitude, mas ainda interna, dentro do homem, antes de colocar para fora. Então, quando Jesus fala sobre o adultério, que ele diz que aquele que olha para uma mulher, com um olhar de lascívia, ele já cometeu adultério no seu coração. Então, perceba que esse ensinamento de Jesus, ele é sempre preventivo, era sempre dentro da origem, de onde nascia tudo isso. A lei não, era depois que cometia, que já vinha a consequência. Então, a gente precisa entender, com base aqui nesse primeiro tópico, que a origem das disputas, elas vão sempre ter origem no nosso coração. Antes de serem manifestadas externamente, elas acontecem dentro de nós. Segundo tópico, colocando o diabo para correr. Tem uma forma? Tem uma varinha mágica? Não. É através da obediência a Deus. Então, quando você guarda o seu coração, quando o seu coração está guardado no Senhor, em obediência à palavra de Deus, crendo em Deus, que está obedecendo a Deus em tudo, esse, vamos dizer que é o toque que você precisa.
para que o diabo ele corra de você. Quando você tem essa comunhão estreita, afunilada com o Deus Criador, você está se protegendo e ao mesmo tempo você está colocando o inimigo em retirada. Então, se existe essa forma, é se aproximar de Deus, é obedecer a Deus, e o diabo ele não vai ficar perto de você. Ele não vai cruzar no seu caminho, porque ele sabe que se ele cruzar é para a vergonha dele, é para a queda dele, é para o desespero dele. Então nós como igreja precisamos ter esse entendimento. Último tópico aqui, se Deus quiser. Aqui é onde a gente vai falar, comentar um pouco, e Tiago vai concluir aqui o capítulo 4, falando sobre a questão dos projetos humanos, os projetos futuros. E Tiago vai provar para eles aqui, para os seus leitores, para a igreja contemporânea da sua época, de que todos os projetos humanos, eles são frágeis. Eles podem fazer até, vamos dizer que uma projeção para 2, 3 anos futuros, mas eles não vão ter essa certeza de que vai se cumprir como eles projetaram, porque eles não têm o controle do amanhã. Pelo contrário, isso vai causar a todos eles uma ansiedade, uma preocupação. Então o crente, quando ele entrega nas mãos de Deus o dia do amanhã, é algo que ele não pode controlar. Então, se ele não pode controlar e ele entrega nas mãos de Deus, confia e espera em Deus, ele está de uma certa forma sadio na fé. Ele está livre da ansiedade, ele está livre da preocupação, porque a preocupação é tudo aquilo que nós não conseguimos controlar. Aí aquilo que nós não conseguimos, ou que está fora do nosso controle, gera dentro de nós essa preocupação. Então, por isso que nós devemos confiar em Deus, nós precisamos crer em Deus, entender que não só o nosso presente, mas o nosso futuro também está nas mãos de Deus, e que Deus sabe o que vai suceder o amanhã. Então, nós, como cristãos, nós precisamos não somente acreditar nessa verdade, mas nós precisamos difundi-la também, diante dos nossos alunos, diante dos nossos, vamos dizer que dos nossos companheiros de vida cristã. Nós precisamos destacar essa verdade, de que nós confiamos em Deus, de que os nossos projetos estão diante de Deus. Que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Chegou a nova revista da Escola Dominical, Êxodo e Levítico. O novo estudo do culto da família como escola dominical vai mostrar as maravilhas de Deus como libertador e digno de ser adorado. Revista para adultos, adolescentes e um currículo infantil completo. E na versão digital, aplicativo para smartphone e audiobook. Êxodo e Levítico. Adquira já!